Olá, bem-vindo à terceira e última semana do nosso curso de Gestão por Competências na seção judiciária do Espírito Santo. Neste quinto e último módulo, vamos nos aproximar do conceito de mapeamento das competências, dando um pouco mais de atenção às competências setoriais, falando também das competências individuais. Mas antes de nos ater a este conceito, devemos nos aproximar primeiro do conceito de gestão do conhecimento e do mapeamento dos processos de trabalho. Como podem observar neste primeiro slide, estamos trazendo de volta o conceito de competência, que norteia todo o curso. Neste slide, abordamos a competência com uma pequena diferença ao apresentar que o conhecimento, o saber teórico, pode ser transmitido através de um treinamento teórico, que a habilidade, o saber fazer, pode ser assimilado através de um treinamento prático, e a atitude, que é o querer fazer, esta depende muito mais da automotivação do profissional, ou seja, não depende de treinamento, mas da disposição do indivíduo. Aqui percebemos a importância de apoiarmos na construção de um clima organizacional de respeito e valorização de todos os servidores. Vamos agora, então, ao quinto módulo. Para tratarmos dos temas deste quinto módulo, convém fazermos uma rápida revisão de alguns temas tratados nos módulos anteriores. Dessa forma, temos, conforme dito no terceiro módulo, que devemos reconhecer a existência de três tipos ou níveis de competências. Primeiro, as chamadas competências organizacionais ou fundamentais, aquelas em que todos os membros da organização devem possuir. Temos também as competências setoriais, que são aquelas voltadas para os membros que compõem um setor específico da organização. E, finalmente, temos as competências individuais, aquelas que são próprias de cada indivíduo, de acordo ao cargo e função que assume na organização. Já no quarto módulo, a partir do trabalho desenvolvido pelo Conselho de Justiça Federal, apresentamos o mapeamento de 5 competências fundamentais para o Judiciário Federal, que foram a comunicação, na qual fizemos um exercício, o relacionamento interpessoal, a capacidade empreendedora, o foco no cliente e a administração do trabalho. Lembramos que no módulo 4 foi feita uma descrição bem clara de cada uma dessas 5 competências. Bom, agora no quinto módulo, vamos realizar uma aproximação do ambiente onde devemos mapear as chamadas competências setoriais e individuais. Em relação às individuais, o Conselho de Justiça Federal mapeou aquelas voltadas para os gestores, as chamadas competências gerenciais, que veremos um pouco mais à frente. Devemos, no entanto, relembrar que as competências serão melhores reconhecidas e mapeadas se previamente pudermos reconhecer e mapear os processos de trabalho, ou seja, a forma como a organização se expressa, o seu comportamento. Qualquer processo de trabalho é a expressão do conhecimento existente em uma organização e que, em suas várias etapas, é dominado em níveis e graus de competências variadas pelos seres humanos que atuam nela. Aqui, nos deparamos com uma situação muito importante. Quando não temos desenvolvido em nossa organização a gestão por competências, muitas vezes o conhecimento que um dos componentes da equipe tem está limitado ao mesmo. Chamamos isso de conhecimento tácito. Quando ele se ausenta do trabalho,
podemos ter uma limitação prática para a execução desta etapa do processo de trabalho que ele domina. A gestão por competências busca, entre outras coisas, tornar este conhecimento explícito, ou seja, acessível e transmissível aos demais componentes da organização. Dessa forma, outro servidor poderá cobrir a ausência daquele que executa momentaneamente esta etapa do processo de trabalho. Para tornar um conhecimento tácito, ou seja, oculto e fechado em cada pessoa, em explícito, aberto e acessível aos demais, precisamos introduzir o tema da gestão do conhecimento na organização. Uma das propostas da gestão do conhecimento é tornar o conhecimento tácito, que é internalizado em cada magistrado ou servidor, em explícito, ou seja, acessível aos demais componentes da equipe de trabalho. Como podemos fazê-lo, então? Através do reconhecimento das etapas que existem em um processo de trabalho. Cada etapa envolve uma ou mais tarefas que devem ser realizadas em uma sequência específica, utilizando uma ou mais ferramentas de apoio, informatizadas ou não, respeitando os seguintes níveis de expressão do conhecimento. Para abordarmos esses níveis, vamos usar um exemplo próprio da seção de desenvolvimento de pessoas e estágios, que é a abertura de uma nova vaga de estágio autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então vamos ao primeiro nível de expressão do conhecimento, chamaremos de dado, que é a informação básica. No exemplo que estamos lidando, é quando o tribunal lança uma nova portaria acrescentando uma nova vaga de estágio para a área fim. O segundo nível de expressão do conhecimento é a informação, que é um conjunto de dados. Neste exemplo que estamos lidando, é a portaria que direciona a vaga de estágio para as turmas recursais, juizados adjuntos e sessões de apoio às turmas recursais e juizados. Essas áreas, como um todo, possuem um quantitativo unificado de vagas. O terceiro nível de expressão do conhecimento é o próprio conhecimento, que é a aplicação da informação dentro da realidade organizacional. No nosso exemplo, nós temos que informar ao presidente das turmas recursais, que é responsável pela administração das vagas citadas, da nova vaga aberta e solicitar uma definição de como proceder na sua utilização, ou seja, como ela será distribuída. O quarto nível de expressão do conhecimento é a competência, que é o exercício mais eficaz e eficiente do conhecimento, ou seja, realizar a tarefa da melhor forma possível. No nosso exemplo, normalmente esta tarefa é assumida pelo servidor que é responsável pela administração das vagas de estágio e, portanto, conhece os procedimentos necessários para sua realização. No quinto nível de expressão do conhecimento, nós temos a gestão do conhecimento, que é apoiar na transformação do conhecimento tácito em explícito, tornando ele parte de um conhecimento de todos. No nosso exemplo, é apoiar o servidor responsável pela tarefa no compartilhamento do seu conhecimento, por exemplo, através do registro em um tutorial colaborativo, fazendo um mapeamento do processo de trabalho, que poderá ser acessado pelos demais servidores da seção. A ferramenta chamada OneNote é uma ferramenta acessível para esse tipo de trabalho. No sexto nível de expressão do conhecimento, nós temos a gestão por competências, que visa apoiar a organização em transformar o conhecimento tácito em explícito de forma integrada e colaborativa, desenvolvendo
os servidores de forma contínua e consciente, criando uma cultura organizacional objetiva e que saiba reconhecer como realizar a sua missão institucional e alcançar os seus objetivos estratégicos, tendo condições de potencializar os acertos e corrigir os enganos cometidos. Em nosso exemplo, é necessário mapear as competências que são necessárias para desempenhar essa tarefa e torná-la acessível a outros servidores, permitindo, então, o compartilhamento do conhecimento. E um sétimo e último nível de expressão do conhecimento é a sabedoria, que é aplicar a inteligência moral para conduzir toda ação em base a valores e princípios ético-morais. Esta é uma etapa pouco tocada e estudada, mas é fundamental para a humanidade em geral, e em especial para uma organização pública composta de servidores públicos. Agir em base ao bem comum e não por interesses pessoais, ou seja, uma ação que deve visar o benefício da sociedade de forma objetiva. Dessa forma, como vemos na ilustração a seguir, temos em círculos concêntricos os vários níveis de expressão do conhecimento, entendendo que os círculos maiores abarcam os círculos menores. E vemos, então, aonde temos que desenvolver o nosso nível de conhecimento. Nesse momento, devemos desenvolver uma melhor gestão do conhecimento para mapear os processos de trabalho, que vai nos levar de encontro a uma gestão das competências e, por último estágio, o desenvolvimento de uma visão que chamaremos ou chamamos de sabedoria. Para realizar o mapeamento de competências, precisamos realizar uma aproximação do ambiente onde devemos mapear as chamadas competências setoriais e individuais. Como já foi dito, o Conselho de Justiça Federal já fez um trabalho de mapeamento de competências individuais no campo dos gestores, as chamadas competências gerenciais, que veremos a seguir, mais à frente. Mas voltando à nossa estrutura administrativa, o judiciário, e em particular a nossa seccional, é dividida em dois grandes setores: a área fim, ou judiciária, e a área meio, ou administrativa. Então vamos nos aproximar agora destas duas áreas, onde devemos fazer esse posterior trabalho de mapeamento das competências. Primeiro, a área fim, ou judiciária. Essa área é composta das varas e das turmas recursais. As varas temos divididas em especializações, as chamadas a vara civil, que temos um total de 6 varas na capital, as varas criminais, que temos um total de 2 varas na capital, as varas de execução fiscal, que temos um total de 4 varas na capital, e os juizados especiais federais, que temos 4 juizados autônomos, 3 em Vitória e 1 em Cachoeiro de Itapemirim. Além dessas varas especializadas, nós temos as subseções judiciárias do interior, de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e São Mateus, que são consideradas varas mistas, onde existem processo civil, criminal, de execução fiscal e de juizados sendo tramitados nessas subseções. Como uma espécie de segunda instância dos juizados especiais federais, temos as turmas recursais, que são 2 turmas, sendo cada uma delas composta de 3 juízes relatores. Temos uma seção de apoio a essas turmas chamada
a Coordenadoria das Turmas Recursais, com suas seções de apoio. E temos uma seção de atendimento aos juizados especiais federais, em Vitória. Todas essas varas e turmas recursais são compostas por juízes, titulares e substitutos, diretores de secretaria, oficiais de gabinete, supervisores de secretaria, um coordenador da secretaria das turmas recursais, e temos também, dentro dessas várias áreas, servidores com funções de 1 a 4, servidores sem função, analistas judiciários, técnicos judiciários e os próprios magistrados. Então, essa é a estrutura que temos dentro da área fim. Já na área meio, por sua vez, nós temos a seguinte estrutura. A direção do foro, ligado a ela temos a Coordenadoria Jurídica, CJU, o Núcleo de Controle Interno, NCI, com sua respectiva seção de análise e verificação, a SEAV, o Núcleo de Controle de Mandados, NCM, com as suas seções de controle de mandado da sede e controle de mandados de Cachoeiro de Itapemirim, SECMA e SECMA-CI, o Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas, NCS, o Núcleo de Distribuição, NDI, com suas respectivas seção de distribuição civil e criminal, SEDIC, seção de distribuição dos Juizados Especiais Federais e Execução Fiscal, SEDIGEF, seção de protocolo integrado, certidões e digitalização, SEDIP, seção de videoconferências e cartas, SEVIC. Temos também o Núcleo de Segurança e Transporte, NST, com a sua seção de transporte e vigilância, a CETRAV. E, finalmente, nós temos a seção de apoio ao gabinete da direção do foro, a SAGAB-DIRF. Ainda ligado à direção do foro, nós temos a Secretaria-Geral com vários núcleos ligados a ela. Inicialmente temos, ligada à Secretaria-Geral, a Coordenadoria de Assuntos Administrativos, CADME, com suas respectivas seção de apoio ao Gabinete da Secretaria-Geral, a SEASM, a seção de Gestão de Imóveis, a SEGIM, a seção de apoio administrativo das subseções do interior, ou seja, de Cachoeiro, Colatina, Linhares, Serra e São Mateus, e a seção de gestão organizacional, a SEGOR. Ainda ligada à Secretaria-Geral, nós temos o Núcleo de Contratações, NCO, ao qual está ligada as seções Seção de Compras, a SECOMP, a Seção de Contratos Administrativos, a SECOA, a Seção de Licitações, a SELIC, a Seção de Suporte aos Gestores de Contrato, a SESUG. Temos também, ligado à Secretaria-Geral, o Núcleo de Tecnologia da Informação, OCOL, MTI, ao qual estão ligadas as seguintes seções. A Seção de Desenvolvimento de Informática, a SEDIM, a Seção de Suporte Técnico de Informática, a SESUT, a Seção de Suporte e Atendimento ao Usuário, a SESAL, a Seção de Rede de Computadores, a SERED, a Seção de Operações, a SEOP, a Seção de Projetos, Aquisições e Acompanhamento de Contratos, a CEPRAC. Outro núcleo ligado à Secretaria-Geral é o Núcleo de Gestão de Pessoas, aos quais estão ligadas as seguintes seções.
a seção de procedimentos de pessoal, CPROP, a seção de cadastro, CCAD, a seção de provimento e lotação, a CEPLO, a seção de desenvolvimento de pessoas e estágios, a SEDP, a seção de benefícios, a SEBEM, a seção de folha de pagamento, a CEPAG, e a seção de serviços de saúde, a SERSAL. Finalmente, temos, ligada à Secretaria-Geral, o Núcleo de Administração e Finanças, o NAF, ao qual estão subordinadas as seguintes seções: a seção de execução e despesas diversas, SEDES, a seção de execução de despesas com pessoal e assistência judiciária, SEDEP, a seção de planejamento e orçamentário, a CEPLAN, a seção de protocolo e expedição, a CEPEX, a seção de material, a CEMAT, a seção de patrimônio, a CEPAT, e a seção de orientação contábil, a CEORC. Então, temos ligados a todos esses núcleos e seções, sempre a divisão de cargos de diretores ou coordenadores de núcleos, supervisores de seção, servidores com funções de 1 a 4, servidores sem função e os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. Vemos, então, toda a estrutura organizacional da seção judiciária do Espírito Santo, tanto na área fim quanto na área meio. Então, aos gestores desse curso, agora é necessário fazer o seguinte exercício obrigatório deste módulo. Nós precisamos, então, fazer um mapeamento de um processo de trabalho. Bom, como faremos isso? Primeiro, temos que reconhecer que os nossos setores têm competências que são próprias para eles. São voltadas para os membros que compõem o setor da organização. Para que nós possamos chegar a reconhecer essas competências, nós precisamos, antes de tudo, fazer o mapeamento de um processo ou dos processos de trabalho que temos no nosso setor. Então, qual que é o exercício que você tem que fazer neste módulo? Você tem que apresentar um processo de trabalho do seu setor, descrevê-lo por etapas, o mais detalhado que você puder. Para isso, você deve acessar o arquivo anexo deste módulo, preenchê-lo e enviar para o e-mail andrecoelho@jfes.jus.br. Para melhores explicações sobre esse exercício, favor ir à sala de ambientação e acessar as orientações dadas no fórum de notícias. No próprio arquivo anexo, você terá já um modelo de um mapeamento realizado previamente, escrito em vermelho, para facilitar a sua orientação. Tenha, então, um bom exercício. Além de mapear as competências setoriais, teremos também que mapear as chamadas competências individuais, que são aquelas próprias de cada indivíduo, de acordo ao cargo e função que assume na organização. Ou seja, o que cada servidor precisa para desempenhar adequadamente as suas funções e tarefas sob sua responsabilidade. Esse trabalho será feito, então, em um outro momento. Todos os quadros que apresentamos anteriormente, do organograma das duas grandes áreas, ou seja, a área fim e a área meio, nos permite reconhecer o campo onde teremos que mapear as competências setoriais, ou seja, aquelas que são peculiares e próprias de uma dada área de atuação e que não vão se aplicar nas demais áreas em geral. No entanto, é importante entender que algumas competências poderão ser repetidas, de acordo à semelhança de atributos entre setores,
como, por exemplo, entre varas na área fim ou entre seções do mesmo núcleo na área meio. O terceiro e último campo de expressão das competências, que já foi citado, é o individual. Esse, por sua vez, se divide em dois tipos: as chamadas competências gerenciais, aquelas que devem ser desenvolvidas pelos gestores da organização, e as competências técnicas, aquelas que devem ser desenvolvidas pelos servidores, de acordo ao cargo e à lotação em que atuam. O Conselho de Justiça Federal, quando elencou as competências organizacionais, apresentou uma relação inicial de competências gerenciais, que podemos utilizar como parâmetro para mapear as nossas competências na seção judiciária do Espírito Santo. Veja a seguir quais são essas competências. Primeiro, então, temos a gestão administrativa, temos também a negociação e temos a gestão de pessoas. Veremos agora a descrição da competência gerencial, gestão administrativa. É a capacidade de planejar, acompanhar e avaliar estratégias para o alcance de resultados, utilizando ferramentas gerenciais e conforme a relação de interdependência entre as unidades da instituição. Para isso, devemos elaborar o planejamento da unidade com base na relação custo-benefício, nas diretrizes estabelecidas e na interdependência entre as atividades de sua unidade e as demais áreas da instituição. Temos também que acompanhar a execução do plano de trabalho da unidade, verificando o cumprimento dos requisitos de qualidade e produtividade previamente definidos, por meio de ferramentas disponíveis na unidade. E também temos que avaliar, periodicamente, os resultados alcançados pela unidade, comparando-os às metas estabelecidas. Outro tópico é que devemos contribuir com a elaboração da proposta orçamentária e do plano de execução, negociando sua aprovação junto aos níveis superiores. Temos também que conduzir reuniões, aplicando as técnicas adequadas aos objetivos pretendidos. E, finalmente, devemos planejar estrategicamente seu trabalho conforme o funcionamento, a estrutura e os serviços dos órgãos da Justiça Federal, bem como os acontecimentos que possam afetar os resultados pretendidos. Então, esses são 6 atributos desta competência gerencial. A próxima competência que vamos descrever é a negociação, que é a capacidade de conduzir processos de negociação para atender aos objetivos das partes envolvidas. Uma primeira atribuição é argumentar com consistência, de acordo com as motivações, os interesses do interlocutor e as estratégias planejadas para a negociação. Segundo, propor alternativas que atendam às partes envolvidas e se responsabiliza pelos compromissos assumidos. Terceiro, identificar, em situações de conflito, oportunidades para novos projetos, serviços e ideias. Quarto, estabelecer, nas negociações com outros órgãos, estratégias eficazes e flexíveis, que considerem o contexto, os objetivos, os recursos disponíveis e os processos da organização. E, finalmente, representar os interesses do grupo ou da instituição, orientando sua atuação de acordo com as políticas e estratégias do seu órgão. Então, temos aí 5 atributos dessa competência gerencial da negociação. E, finalmente, então, vamos descrever a competência gerencial gestão de pessoas, que consiste na capacidade de direcionar os esforços para alcançar os objetivos da instituição, para facilitar o desenvolvimento de indivíduos e equipes e promover um clima positivo no ambiente de trabalho. Quais são seus atributos? Primeiro, implementar ações que favoreçam a valorização e a motivação das pessoas. Segundo,
Orientar os colaboradores para participar de ações de capacitação e desenvolvimento, priorizando as metas da unidade. Terceiro, distribuir as atividades de acordo com o perfil dos colaboradores, definindo o grau de autonomia para cada decisão. Quarto, promover a participação da equipe nas decisões e na definição dos trabalhos, conforme o planejamento da unidade. Quinto, informar os colaboradores sobre acontecimentos que possam afetá-los e analisar o impacto das mudanças para orientar suas ações. Sexto, gerenciar os conflitos surgidos na unidade, buscando a conciliação entre as partes. E, finalmente, o sétimo, delegar atividades e decisões aos colaboradores e utilizar seu tempo no gerenciamento de questões estratégicas. Temos, então, 7 atributos da competência gerencial de gestão de pessoas. Bom, chegamos, então, ao final do nosso 5º módulo e do curso de Gestão por Competências na Seção Judiciária do Espírito Santo. O nosso trabalho será verificar se esta relação inicial de competências fundamentais e gerenciais, levantadas pelo Conselho de Justiça Federal, serão utilizadas em nossa seccional ou se devemos encontrar novas competências. Outro trabalho que devemos desenvolver é o mapeamento das competências setoriais e individuais ou técnicas. E também devemos contar com a participação de todos os servidores, porque será muito importante, visto que é do correto mapeamento dessas competências que podemos desenvolver e aplicar de forma efetiva uma gestão por competências em nossa seccional. Antes de concluir o curso, é necessário uma avaliação final. Você deve realizar esta avaliação utilizando o arquivo abaixo do exercício do módulo 5. Esta avaliação, como dito, é obrigatória para aprovação no curso e é muito importante para melhorarmos o desenvolvimento de nossos cursos de educação à distância em nossa seccional. Agradecemos muito o seu apoio. Bom, com este curso, tivemos a intenção de introduzir a você, gestor, na compreensão da importância da gestão por competências e da necessidade que temos em desenvolvê-la dentro da realidade de nossos processos de trabalho. Espero que tenhamos lançado as bases conceituais e uma pequena compreensão prática do que representa o domínio deste tema. A partir desse curso, podemos desenvolver um programa de mapeamento e implementação dos vários níveis de competência em nossa seccional, começando pelo obrigatório mapeamento de todos os processos de trabalho. Contamos com todos vocês para realizarem este trabalho. Ideias e sugestões sobre as próximas etapas deste trabalho, favor fazer contato com a SEDP através do e-mail cursos@jfes.jus.br ou pelos ramais 5135 5047 e falar com os servidores Sônia ou André. Obrigado, então, e bom final de curso.